Boa tarde, pessoal. Demoramos um pouquinho que a gente estava alinhando aqui no sisteminha que a gente achou aqui. Da última vez que a gente tentou, a gente teve uns problemas aí para transmitir, mas agora deu certo. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos. Vamos tratar alguns assuntos aqui. A princípio, a Liz e o Slater também vão introduzir aí a parte deles. E depois a gente vai adicionar também a nossa convidada de hoje, né, a Juliana. Isso aí, sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estava brincando agora há pouco com o franqueado que a gente é meio jacu para esse negócio. Tá todo mundo com vergonha, tá todo mundo sem jeito. Esse negócio de falar olhando para o computador é muito esquisito, né? É bom olhar no olho, mas infelizmente, como nesse momento a gente não pode, espero que a gente consiga ter agora um momento proveitoso, que a gente passe bastante informação útil para vocês, e se for agradável, que a gente crie novas oportunidades, né, para estarmos juntos aí nesse formato novamente, tá bom? Obrigada a todos aí por estarem conosco. E aí, Slater, quer falar alguma coisa antes de apresentar aqui? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença aí de todos, né? A disponibilidade da Juliana, muito obrigado. As lives estão cada vez mais sendo utilizadas, né, para passar informações, agregar isso a outras pessoas. E pensando nessa live justamente com esse objetivo. Esse novo cenário, quais são as melhores formas, né, de lidar com tudo isso. Então, pessoal, que a nossa live seja bem produtiva e boa live a todos. Isso aí. Bom, gente, o cronograma que a gente pensou, né, a gente tem aqui alguns assuntos para tratar com vocês também mais relacionados ao nosso mercado, e tem alguns assuntos vamos colocar assim, de interesse geral, no sentido das medidas que o governo tem tomado para minimizar, né, um pouco os custos que a gente tem hoje com impostos e uma série de coisas. Então, nesse sentido, a gente convidou a nossa contadora, a Juliana. Ela tem uma assessoria jurídica muito boa no escritório dela também, e a gente acredita que esses assuntos possam ser de interesse de todos. Então, a gente vai colocar ela agora ao vivo com vocês. Ela vai iniciar falando dessa parte toda, e logo que ela encerrar, a gente começa a falar um pouquinho mais específico do nosso mercado, tá? Quer acrescentar alguma coisa, Liz? Eu posso chamar a Ju? Não, pode chamar a Ju, mas eu só queria falar mesmo, assim, a gente trouxe a Ju porque é uma pessoa da nossa confiança, né, ela já faz vários trabalhos para a gente, e ela se coloca com muita clareza, a Ju fala de uma forma muito simples, ela atinge a gente que é leigo, né, então, assim, é muito fácil ter um entendimento, mesmo das questões mais específicas da contabilidade e dessa parte mais administrativa, porque ela traz isso muito para a nossa realidade. Então, espero que transmita o máximo de informação também para vocês, né, como a gente mandou aí no informativo, as dúvidas mais simples, a gente vai trazendo aqui para ela no decorrer da conversa, as que forem mais complexas ou que forem muito específicas de uma determinada franquia, a gente se compromete a enviar para vocês posteriormente. Isso aí. Oi, Ju, boa tarde. Oi, boa tarde, gente. Tudo bem? Ju, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Realmente, igual a Alice falou, não ver a pessoa, assim, traz algo ruim, não é íntimo. Mas aqui no escritório, a gente descobriu que é uma ferramenta maravilhosa e que facilita muita coisa, facilita a vida da gente e é prático e rápido, né? E nessa situação atual, que a gente deve evitar sair de casa, vamos aproveitar todas as ferramentas, né? Com certeza, Muito isso bem. aí. Você já conhece alguns dos nossos franqueados, né, Ju? Conheço, um abraço. Isso aí, a gente está aqui hoje com 26 pessoas já online, então, assim, acredito que a maioria deles já está aqui nos vendo. E aí a gente vai deixar a palavra com você agora.
Vou te colocar agora para falar diretamente com eles. A gente vai sumir da telinha aqui, né? Eu, a Liz e o Slater, você vai ficar aqui diretamente com eles, depois a gente retorna, tá bom? Ok. Então, gente, eu vou estar abordando alguns assuntos, alguns temas voltados na área tributária e trabalhista. As dúvidas que surgirem, vão enviando no chat, ou se surgirem posteriormente, vocês podem estar entrando em contato com o Juliano, Lisiane ou Slater, eles têm meu contato, vocês têm total liberdade de me procurar, e a gente vai orientando, eu vou ajudando, tem uma equipe aqui, que está sendo treinada constantemente para analisar e resguardar as empresas diante de tanta mudança, porque a mudança acontece e nem sempre tem um esclarecimento legal, e às vezes a gente cria o hábito de olhar o que o amigo está fazendo, o que a outra empresa está fazendo. Eu oriento vocês pagam o contador, usem o contador, se aproximem do contador nessa fase. Não façam as coisas de forma informal, faça na forma escrita, sentem com seus funcionários e esclareçam todos os pontos, todas as mudanças. Isso vai resguardar vocês de ter um passivo trabalhista. O que seria um passivo trabalhista? Seria, no futuro, o funcionário achar que foi prejudicado e entrar na justiça aí contra a empresa, porque é muitas mudanças. E vocês vão ver aqui no decorrer da explicação que, igual acontece com a redução de jornada e de salário, algumas faixas salariais o funcionário vai passar a receber menos, né? Então, a empresa tem que ter uma segurança jurídica muito boa para não ser levado na justiça no futuro. Então, aproxime do seu contador. Se você tiver um jurídico, aproxime do seu jurídico. Faça as coisas consciente e formalizado, ok? E no mais o que precisar, eu vou estar à disposição. O primeiro ponto que eu vou abordar é a respeito da prorrogação do Simples Nacional. O que é bom ficar claro é o seguinte: o governo não te isentou de pagar imposto, ele não vai deixar você sem pagar, ele apenas postergou o vencimento das guias de competência do mês 3, competência do mês 4 e competência do mês 5. Só que, o que você tem que ficar ciente? O do mês 3, ele, no caso de vocês, que é serviço, a parte que é ISS postergou para 20 de julho. E a parte que é tributos federais postergou para o dia 20 de outubro. O que precisa ficar atento? Fica atento que vocês vão ter guia em dobro para pagar nos meses que forem postergados. Então, na hora de tomar essa decisão, se posterga ou não, analisa isso. Porque vai chegar o final do ano, vai vir 13º, né? A gente não sabe como que vai estar essa questão do vírus. Então, ponderem bastante e cuidado também para não pagar guia em duplicidade ou até mesmo esquecer de pagar. Mas se preparem, principalmente em outubro, as guias serão em dobro, né? Essa postergada, ou se não optar, você entra em contato com o seu contador e peça para gerar a guia integral para você, ok? Mês de abril vai para 20 de agosto, a parte do ISS, e a parte de federal vai para 20 de novembro. Maio vai 20 de setembro a parte de ISS e 20 de dezembro o federal. O que é isso que eu estou falando? A guia sua do Simples, ela é composta por vários tributos, né? Você paga ISS, você paga diversos impostos dentro dela, só que ela unifica e chama Simples. O ISS é uma parte da sua guia, igual quem está na alíquota de 6%, que é a primeira faixa, 2% vai pagar até dia 20/7, que é relativo ao mês 3, e os 4% vai pagar até 20/10, que é relativo aos impostos federais, ok? Depois, tendo dúvida, podem me chamar no WhatsApp, mandar e-mail ou ligar, que
eu explico sobre esses vencimentos para que vocês possam se programar, ok? O Simples, hoje, é o foco principal dos franqueados, é a tributação principal, né? Mas a gente teve outras postergações também. O caso do FGTS, ele não foi postergado. O governo deu a possibilidade de março, abril e maio de não pagar, que é diferir ele, e você pode pagar em até 6 parcelas, de julho a dezembro de 2020. Aí, se ocorrer de algum funcionário sair da empresa, se você precisar de dispensá-lo, né? No caso, você tem 10 dias para poder estar fazendo o pagamento das parcelas que irão vencer. E esse valor que você antecipou irá amortizar no seu parcelamento. No caso de rescisão, não existe a possibilidade de continuar com o parcelamento relativo àquele funcionário. Você pede o seu contador, ele vai tirar a guia antecipada apenas daquele que está sendo realizado a rescisão. Não é do Simples Nacional, mas é importante pontuar, empresas de outra tributação tiveram o PIS e o COFINS postergado também, e tiveram o INSS patronal, que não é o mesmo INSS do Simples Nacional. Empresas sem ser do Simples têm uma contribuição diferente. Então, esses dois também houveram a postergação. No geral, dos impostos, é isso, né, que adiaram. Pode cessar antes? Pode ampliar esse prazo, estender? Pode, porque a lei fala que essa postergação de tributo, enquanto durar a calamidade, né? Inclusive, eu oriento para aqueles que tenham contratado algum serviço de jurídico, que esteja olhando a portaria 12 de 2012, que muitas empresas estão entrando e pedindo postergação dos impostos federais de todos possíveis, não só desses que a lei abordou aqui. Então, existe uma possibilidade, se você tiver um jurídico, entre em contato. É a portaria 12 de 2012, que permite que todos os impostos sejam postergados, impostos federais, em situação de pandemia. E você volta a pagar somente 90 dias depois de cessar a calamidade, né? Então, se cessar em dezembro, que é a expectativa, você começaria a pagar somente em 1º de abril. Mas lembrando também que tem que analisar o financeiro, porque 1º de abril vai ser um rombo, todos os impostos anteriores vão ter que ser quitado de uma vez, ok? E se passar um dia depois do vencimento que postergou, vai incidir juros e multa. E como a gente já sabe, a correção do fisco aí é violenta. Um outro ponto importante, que teve uma mudança, que eu vou pontuar para vocês, porque caso algum funcionário venha questionar, vocês vão saber orientar. É a respeito do novo saque do FGTS, ok? Os funcionários, eles têm o direito de sacar, vai iniciar agora em junho, vai ser divulgado o calendário ainda, não tem. Quem sacou aqueles R$500 ano passado, tem o direito de sacar, se tiver saldo na conta, tem como. O valor limite é 1.045. O funcionário pode ter 3 vínculos que vai manter esse valor. Ele não aumenta, não é por vínculo, não. Aí um ponto... Ju, dá licença, só um minutinho, te interromper aqui. A gente estava conversando aqui entre a gente, e às vezes tem alguns assuntos que você está tratando aí que a gente queria... tipo, reforçar alguma coisa já na realidade nossa, que a gente tem recebido de questionamento. Sim. Então, eu vou deixar nós 3 ativos aqui também, e aí, quando acontecer algum assunto que a gente queira reforçar devido a algum questionamento que a gente já teve, aí você me dá licença, eu vou te interromper um pouquinho. Tá? Pode interromper, fica à vontade. Então, tá, joia. Quer pontuar alguma coisa a respeito dos tributos antes? Não. Até eu quero.
Então, Vamos lá. pode. Eu só queria reforçar, você falou com muita clareza, mas eu queria reforçar porque vários franqueados chegaram a me abordar no mês passado a respeito, né? Então, assim, gente, primeira orientação, né, da Ju aí, que acho que ficou muito claro, não tome nenhuma atitude sem antes falar com o seu contador. E muitas coisas precisam passar por um determinado protocolo, e se você agir sem a orientação do seu contador, você pode acabar fazendo o processo de maneira errada e o seu processo ficar incorreto, né? E você ser depois penalizado por isso. Então, sempre busque orientação antes com o seu contador. Essa relação, principalmente nesse momento, ela precisa ser muito estreita. Vocês têm que ser melhores amigos mesmo. Tem que ter essa relação boa, que nem a gente tem com a Ju aqui, justamente para ter essa liberdade. Tem dia que a gente chama ela 40 vezes, Ju, ajuda aqui, isso. Né? Então, primeiro, cuidado esse. Segundo, cuidado com a postergação do imposto. Né? Se não existe uma saída, óbvio que o melhor é fazer a postergação. Mas se existe uma saída, né, se existe condição de, às vezes, apertar um pouquinho, mas honrar a carga tributária dentro do mês, é importante ter esse cuidado, porque senão lá na frente a gente vai ter 2 impostos para pagar dentro do mesmo mês, o do próprio mês e o do passado que a gente postergou. E como o nosso mercado é marcado por esse excesso de sazonalidade, né, hoje está assim, amanhã está assim, aí depois no meio do caminho tem mais 33 interferências, todo dia tem uma mudança, né? O nosso mercado é extremamente influenciado por questões políticas e econômicas, e a gente está num ano que já está muito claro que o que a gente mais vai ter é interferência política e econômica. Exatamente. Né? Está uma loucura a economia, está uma loucura a política. Então, a gente projetar que lá em setembro, que lá em outubro, a coisa vai estar mais tranquila do que está agora, é difícil saber. Então, existe a possibilidade, a Ju falou aí de todas as datas e possibilidades aí com muita clareza, mas a nossa orientação sempre é, se der para poder honrar dentro do mês, é importante honrar para justamente não ter uma bola de neve lá na frente, onde o cenário possa estar mais difícil ou em alguma fase de adaptação, em alguma mudança. Era isso, Ju. Okay. Outro ponto, só concluindo sobre os tributos, se vai ter refis, se vai ter parcelamento diferenciado, a Receita não se pronunciou quanto a isso, né? Lembrando que a empresa do Simples, ela tem direito a fazer um parcelamento apenas para o ano. E a gente sabe que chega o final do ano, as cartinhas de exclusões por ter débito chegam. Então, se programem e analisem toda a situação direitinho. Sobre o novo saque do FGTS, o calendário ainda vai sair. Quem sacou os 500 ano passado tem direito a esse ano estar sacando esse valor. O limite máximo é esse, por mais que tenha mais contas de PIS, por mais que tenha mais vínculos, vai ser limitada a pessoa, esse total. O que eu queria pontuar nisso, para evitar um atrito com o funcionário, é que vocês confiram se não tem nenhum FGTS em aberto. Porque quando ele for lá sacar, o funcionário olha todos os detalhes, ele conta no extrato dele se está faltando algum mês. E se tiver, ele vai te procurar. E até você gerar essa guia, até você pagar, até cair na caixa e a caixa liberar, ele já vai ter estourado com você, porque ele vai ter perdido a paciência, porque vai uns 15 dias para esse procedimento todo. Então, olhem com o contador se o FGTS todo está ok, porque mesmo que seja R$100, eles vão lá sacar. Todo mundo está na expectativa de ir buscar esse valor. Então, verifiquem para não ter dor de cabeça, ok? Ok. O outro ponto é a respeito do crédito para poder estar financiando a folha de pagamento. O governo liberou um crédito, né, com juros a 3,75%, que permite que as empresas estejam financiando aí sua folha durante 2 meses, para dar um fôlego financeiro, ajudar as empresas. E o ponto principal é o faturamento mínimo do ano anterior, que a empresa tem que ter faturado no mínimo 360 mil, que equivale a uma média de 30 mil mensal. E o outro ponto é que a empresa não pode ter dívida ativa do INSS.
Esses são os critérios para conseguir o financiamento da folha. E o outro ponto é o quê? Para manter esse crédito, você não pode mandar ninguém embora durante esse período. Se você pegar de 30 dias, 30 dias, 60 dias, 60 dias. Por ele ser um incentivo, ele não permite que o funcionário seja dispensado. Ok? Ok. Então, resumindo, né, muitas pessoas aí também perguntaram já para a gente sobre esse faturamento, sobre esse benefício. Infelizmente, a grande maioria dos franqueados não se enquadram, né, no direito a esse benefício, porque não faturam mais do que 30 mil de receita por mês, né? Não emitem nota fiscal de mais de 30 mil de receita mensal. Então, é mais para esclarecer mesmo, a boa parte de vocês não se enquadra nesse benefício, mas alguns de vocês se enquadram, né? E nesse caso aí, o caminho é recorrer ao banco por onde vocês pagam a folha de pagamento para poder buscar a orientação, tá? Basta procurar o gerente da agência onde vocês têm a conta por onde é feito o pagamento da folha, e esse gerente já faz a condução de todo o processo, tá bom? Inicialmente, inclusive, quando o governo lançou esse programa, só podia ser feito através da Caixa Econômica Federal. Então, as empresas, teoricamente, teriam que migrar a folha de pagamento para a Caixa Econômica Federal ou para o Banco do Brasil. Mas foi feito depois uma alteração e agora qualquer banco está passível de fazer esse processo. Então, quem estiver realmente apto a fazer e quiser fazer, pode procurar o banco mesmo, pode ser o Santander, o Itaú, o Bradesco, o banco que você tiver sua conta e que fizer a folha de pagamento da sua empresa. Beleza, Ju? Antes de eu entrar em algumas mudanças mais específicas trabalhistas, um alerta aí para quem está obrigado a entregar declaração de imposto de renda de pessoa física. Houve uma postergação, estendeu o prazo até 30 de junho. Inclusive, para quem paga o imposto de renda, a primeira cota também foi estendida. Então, aí o prazo agora vai até 30 de junho. Mas não deixe para a última hora, gente, porque tudo está corrido. Nossa, você está campeã da última hora, Ju. Todo ano eu falo, esse ano eu vou fazer diferente, não faço. Aí acho que eu vou te pedir honorário é em dobro, né, Lisiane? Eu vou te pedir socorro esse ano. Eu já fiquei livre do meu. Não, eu vou mandar para você fazer esse ano. Nossa, misericórdia. Isso, parabéns. Eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou providenciar tudo. Gente, essa parte são detalhes que saíram, mudanças na rotina trabalhista. Antes de adentrar nos tópicos, um alerta. Olhem com o seu contador, com o seu jurídico, para elaborar uma circular para os seus funcionários. Uma circular falando de procedimentos que a empresa adotou para evitar que o vírus se espalhe, né? Seja medidas como incentivando o funcionário a lavar a mão com água e sabão, usar o álcool em gel, limpar a mesa, documentos, formalizar essa circular, fixar ela em lugar visível na empresa e pedir que eles leiam e assinem, dando ciência disso. Por quê? Muitos serão afastados. O INSS não vai suportar os afastamentos e os auxílios doença. Ele se pronunciou falando o seguinte, que as empresas que adotarem medida não vai ter problema nenhum. Só que como que você vai provar que você adotou medida? Então, faça isso, monte uma circular. Se vocês precisarem, conversem comigo, que a gente elabora uma para sua empresa. Pegue assinatura. Se possível, tire foto que os seus funcionários estão com máscaras, do álcool em gel na mesa, do aviso fixado na parede. Não facilite, porque o INSS ele vai começar a não pagar afastamento. E se você não provar, você que vai ser prejudicado. Então, você está dando uma orientação preventiva para que, caso um funcionário nosso, seja nosso ou de qualquer um franqueado, né, contraia o vírus
e precise de afastamento médico, né? Na hora da perícia do INSS, pode haver essa avaliação se houve um cuidado prévio da empresa ou não com a saúde desse funcionário, e se ele não, se não houver essa comprovação de que houve esse cuidado, o médico perito pode negar o afastamento para essa pessoa. E aí a empresa pode ser responsabilizada de alguma forma. Talvez negar não, mas pegar aquele custo que ele está tendo e direcionar a empresa. Você vai me reembolsar. Okay. Devolver, exatamente. A gente pode ir um pouquinho além, porque a gente sabe que o vírus causa danos permanentes ao pulmão, né? E problema no pulmão é afastamento. Demora para se manifestar. É vitalício, é vitalício. Agora pensa, se você tiver que arcar com o salário daquele funcionário para a vida toda, né? Por uma omissão da empresa, ou por uma falta de comprovação. Sim, então, de protocolo, né? Protocolos. Esse é um momento de protocolo e de disciplina. É um momento, assim, da empresa se resguardar para não ter problema. Tá? Conversem bastante sobre isso. O que precisarem, eu estou à disposição. Ótimo, tá? Ju. Muito pertinente. Ótimo. O outro ponto, a respeito do home office, que ficou liberado, né? O requisito é que você avise ao funcionário 48 horas antes, ok? E eu sugiro, esse comunicado pode ser verbal, pode ser inclusive pelo WhatsApp, mas eu sugiro que assim que possível você faça um aditivo que ele assine e fale que a mudança do contrato dele está sendo em função ao vírus. Porque todos os termos que saem fora da forma da CLT e está vindo para a forma dessas mudanças da medida provisória, é obrigatório ter neles que é em função ao Covid, tá ok? Então, é outra forma de você também se resguardar. Então, home office, ok, liberado, ponto. Fica a critério da empresa se tem menos de 10 funcionários. Mas eu oriento no home office ter desde que seja acompanhado para evitar problemas de hora extra depois. Ok? Então, fiscalizem, toda semana pede foto para ver, arrumem uma forma de estar monitorando, não se a pessoa está trabalhando, mas ficar atento sobre hora extra, se não pode questionar no futuro. Tá? Ok. O outro ponto, férias individual e férias coletiva, também houveram algumas mudanças. A férias individual, mesmo que a pessoa não tenha período aquisitivo, você pode antecipar, sendo que a quantidade de dias mínimo é 5 dias, tá? E a coletiva não tem limite de dias. O outro ponto foi o quê? Que você pode pagar as férias até o 5º dia útil do mês seguinte. E 1/3 das férias você pode pagar até 20 de dezembro. Então, assim, aquela medida, às vezes, que você não quer ter de rescisão, mas a pessoa tem umas férias, antecipa, às vezes, as férias, paga só no 5º dia útil e 1/3 só no dia 20 ainda. Tá ok? Ótimo. Correto. Algo, Juliana? Não, posso continuar? Pode sim. O outro ponto... Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, podem mandando aí no chat. Eu vi que já tem uma dúvida aí sobre a questão dos impostos. No final, a gente trata tudo que tiver aqui no chat junto com a Juliana, tá bom? Tem a possibilidade também de antecipar compensação de horas trabalhando no feriado. Né? Aquele período... que se você, pode ser feito um banco de horas desde quando começou o coronavírus. Então, várias empresas estão ficando credora com crédito com funcionário. Então, quando houver feriado, você pode requisitar o funcionário, seja via WhatsApp, via ligação, 48 horas antes que ele trabalhe naquele feriado. Mas o que você precisa observar é o quê? Se não tem nenhuma medida liminar do sindicato que vai contra isso,
e se não tem nada, nenhum decreto municipal que não permita que abra. Então, tem que ser observado isso, mas existe a possibilidade de compensar as horas que você tem com o seu funcionário de crédito no feriado. Exceto o feriado religioso, né? Que não pode, mas os demais podem. Então, a loja que fechou por algum período, ou que flexibilizou o horário, né, para o funcionário, às vezes, sair do horário de pico, chegar um pouco mais tarde, ou sair um pouco mais cedo, e que está com crédito de horas, ela pode utilizar essas horas convocando para um feriado. Tipo, o 1º de maio agora, que é dia do trabalho, então não é feriado religioso. Então, nesse caso, se aplica. Aplica. Ok. Tá ok? Aproveitando o gancho sobre o banco de horas, eu oriento também que vocês olhem nos casos que vocês fecharam, que reduziram a jornada aí nesse período, que façam um termo de compensação de horas, que é um banco de horas. Esse termo baseado no Covid, porque o crédito que você vai ter de horas com o seu funcionário, você vai ter 18 meses para compensar. Ele não vai prescrever em 180 dias, apenas em 18 meses. Então, olhem e providencie e também mencione que é em relação ao Covid, ok? Ok. O outro ponto é o quê? É sobre os exames ocupacionais. Eles estão suspensos, não são mais obrigatórios durante essa pandemia, exceto o exame demissional. Ele continua sendo obrigatório. Então, não deixem de fazer, porque pode ter uma fiscalização e olharem a data dele. Ok? O ponto sobre a suspensão e a redução da jornada e do salário dos funcionários. Hoje, a suspensão, ela é integral, 100%. Primeiro ponto, suspensão, ela é integral, você determina o funcionário que vai ser suspenso, ele não pode trabalhar na empresa nem 2 minutos, tá ok? Sob pena de descaracterizar essa modalidade e você ter que devolver para o governo a ajuda que ele deu. Outro ponto, vocês têm que ter isonomia na hora de decidir quem que vai ser suspenso. Seja claro, objetivo e bem sólido na argumentação, porque o funcionário que foi suspenso, ele pode reclamar na justiça que não teve o mesmo tratamento. Então, observem esses detalhes e não deixem margem. O outro ponto na suspensão, os funcionários hoje que ganham aí até um salário mínimo, eles não serão prejudicados. Mas observem e analisem junto com o seu contador qual que vai ser o valor da remuneração que ele vai ficar prejudicado, se ele ganhar mais. Porque o grande receio na suspensão é do funcionário que vai ter remuneração reduzida de entrar no futuro na justiça contra vocês e reivindicar essa diferença salarial. Portanto, várias empresas estão optando em não realizar a suspensão. Elas estão antecipando férias por enquanto, ou em situações mais críticas, aproveitando que estão finalizando o contrato de experiência, inclusive fazendo a rescisão. Então, deixem a suspensão do contrato somente em último caso. O outro ponto, ele pode ser feito com prazo de até 60 dias. E o funcionário, ele ganha estabilidade pelo prazo que você fizer, mais o equivalente. Então, se você fizer uma suspensão de 30 dias, ele vai ter 30 mais 30 de estabilidade. E se fizer de 60, 60 mais 60. Então, assim, tem estabilidade. Se mandar embora, tem que indenizar o funcionário. Aí tem a regrinha lá da indenização. Aí tem que olhar cada situação, como que vai funcionar. Aí é bem específico por empresa. Da suspensão, algo... Ju, só esclarece aqui. Você falou que dá para a gente
né, para a gente tentar postergar o máximo possível essa questão da suspensão. Mas até quando a empresa pode avaliar isso? Até quando esse benefício ele está sendo concedido? Por exemplo, esse mês eu não precisei fazer isso, mas suponhamos que mês que vem eu precise. Até quando ela pode... Enquanto durar a pandemia. Enquanto estiver no estado de calamidade. Exato. Se ela for cessada, cessou. Entendi. Okay? Entendi. Aí suspende o funcionário e volta à ativa. Perfeito. Aí a outra possibilidade é a gente estar reduzindo a jornada do empregado e reduzindo automaticamente o salário. Não é apenas reduzir o salário, é o equivalente. Se você reduz 2 horas de trabalho dele, vai ser o equivalente no salário. Você pode reduzir 25%, você pode reduzir 50% e você pode reduzir 70%. É necessário fazer um acordo com o funcionário, ele tem que estar de acordo com isso, e sejam muito claros se vocês vierem a fazer isso. Vocês detalhem para eles, né? Porque esse também é um ponto que o funcionário, algumas faixas salariais vão ser prejudicadas. Para vocês terem ideia, para quem tem um salário aí de 10 mil, ele vai ganhar 4 com uma redução de 50%. Então, assim, é um baque muito grande e a tendência é ir na justiça para reivindicar isso. Então, sejam claros, analisem bem e não façam nada porque outra empresa fez. Não olha porque a empresa A fez, porque existem as particularidades, né? E, nesse caso também da redução, o funcionário tem a estabilidade por igual período e dobra de novo. E é uma garantia e uma forma, você usou o benefício, mas ele fica mais algum tempo. Ok? Ok. Os pontos principais seriam isso. No mais específico de cada empresa, eu estou à disposição, tá? Pode entrar em contato. Aqui a equipe junto vai estar auxiliando vocês no que a gente puder para atravessar essa fase aí o mais tranquilo possível, né? Eu agradeço o Juliano, o Sleide, a Elisiane aí pelo convite, pela participação. Eu estou à disposição, se quiserem fazer outra com outros tópicos. Um item que lá ia passando, teve uma mudança agora recente, que voltou a ser acidente de trabalho, aquele acidente que ocorre no trajeto. Não era, agora voltou. Fiquem atentos com os funcionários que têm vale transporte, mas que usam moto ou usam carro. Porque a gente sabe que quando o funcionário é afastado por auxílio acidente, a empresa fica obrigada ao recolhimento do FGTS. Pensa, um funcionário afastado e você ter um custo desnecessário, sendo que você forneceu ali o vale transporte para ele. Então, fiquem atentos, porque agora voltou a ser aí acidente do trabalho, mais uma preocupação aí para as empresas. Ô, Ju, vou aproveitar o gancho que você fez aí com esse assunto e introduzir aqui uma das perguntas que fizeram aqui no chat, que eu acho que ela é bem pertinente, é sobre essa questão da postergação do imposto do Simples, né? Uhum. Vamos supor, esse mês eu não tive interesse em fazer porque, né, eu ainda estou com caixa estável, eu prefiro pagar para não virar aquela bola de neve lá na frente. Mas suponhamos que no próximo mês eu preciso fazer isso. O fato de eu não ter feito esse mês me impede de fazer no próximo, ou eu posso fazer a qualquer momento? A qualquer momento, desde que seja competência 3, 4 e 5. Certo. Eu posso fazer só a 3, só a 4, só a 5, não precisa necessariamente fazer as 3. O fato de eu ter feito a primeira, não necessariamente eu tenho que fazer as outras. Eu posso, em determinado período lá, eu falo com o meu contador e faço. Não é isso? Exato. Inclusive, igual a guia do município, né, que é o ISS, que vence dia 20/7, 20/8 e 20/9,
como elas são menores, se vocês quiserem antecipar o pagamento só dela também pode, e deixar do federais 20 do 10, 20 do 11, 20 do 12. Ótimo. Mas com relação, por exemplo, à competência do mês de fevereiro, que a gente pagou em março do Simples, por exemplo, nesse caso não tem nada o que fazer, né? É só da competência de março para frente, não é isso? Exato. Exatamente. Tá joia. Acho que era isso. Na pergunta, inclusive, fala se eu não paguei integralmente, ou seja, se eu paguei parcialmente, né? Março, por exemplo. Competência de fevereiro em março, né? Porque no mês de março vai ser a competência de fevereiro, aí não está coberto, né? Porque é mês 3, mês 4 e mês 5. Isso. Os jurinhos vai ser cobrado. Acontecer. Ok. Muitas empresas confundiram isso, porque na hora que soltaram lá março, ele associa o vencimento, 20 de março. Uhum. Mas é competência março. É competência. Isso. Ótimo. Ju, muito obrigada mais uma vez, tudo muito explicadinho, né? É importante a gente saber que, por mais que exista uma flexibilidade, ela precisa ser usada com muita responsabilidade, né? Senão a gente acaba cobrindo a cabeça, descobrindo os pés, né? Se tiverem novas dúvidas posteriormente, acho que foi bom, porque foi tão claro que a gente quase não teve dúvidas. Mas se depois, no dia a dia, né, as pessoas começarem a apresentar outras dúvidas, ou tiverem alguma dificuldade, se o contador não estiver tão bem orientado, aí eu sei que você acabou de fazer vários cursos sobre essas mudanças, a gente conta aí com seu apoio, com sua ajuda, como sempre. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, obrigado, gente. Juliana. Um grande abraço. Tchau. Obrigado, Juliana. Abraço. Tchau. Muito bem, Liz. A gente tem mais alguns assuntinhos aqui que a gente quer aproveitar a oportunidade, né? Você podia começar, Júlia? Claro. Vamos lá, gente. A gente vai colocar aqui alguns assuntos relacionados à parte comercial mesmo, operacional, algumas coisas que a gente precisa tratar. Mas antes disso, só mesmo reforçar com vocês, eu já estive em contato com algumas pessoas durante essas 2 semanas para trás, a respeito de renegociação de alguns valores, principalmente de aluguel, e eu acho que é um momento que a gente tem que lançar mão na verdade, usar, né, vamos colocar assim, essa oportunidade que a gente tem de tentar adequar os nossos custos dentro da realidade atual que a gente está. Então, é correr atrás mesmo, é conversar. A gente tem tido uma receptividade muito boa das pessoas que a gente tem tentado negociar. As pessoas estão bem conscientes da situação que a gente está passando, né? De forma geral, numa média, a gente tem conseguido aí uma redução em torno de 30%, de 30% a 40% do valor que a gente estava pagando anteriormente, né? Na verdade, a média do que a gente conseguiu renegociar aqui na IP ficou em 42% a menos. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa aqui. Alguns franqueados já nos deram feedback, conseguiram também, né, esse tipo de negociação. Então, em relação a isso, se vocês precisarem de alguma ajuda, por exemplo, eu tenho aqui uma carta que a gente tem enviado para esse tipo de parceiro, né, as imobiliárias, principalmente, a forma de abordagem, esse tipo de coisa, vocês podem ficar à vontade para me procurar. Eu acho que não só aluguel, qualquer outro tipo de despesa aí que vocês vejam aí a possibilidade de tentar renegociar, é válido, né? Tentar conversar com o fornecedor, até porque, como eu disse, eles estão sendo bem abertos a escutar e a contribuir também de alguma forma, porque é interesse de todo mundo que o negócio permaneça, né? Porque não é bom para ninguém, o contrário. Uma pergunta que já me fizeram a respeito também desse momento é o seguinte: eu tenho Cagiro aí que dá para pegar, por exemplo, no Olé. Eu tenho aí como antecipar, se eu quiser. É necessário eu já fazer isso de uma vez, aproveitar esse momento, ter um dinheiro em caixa e tal, com uma liquidez maior? Gente, só se você estiver precisando, é um empréstimo. Na verdade, a antecipação ela é um empréstimo, né?
E não há nada que você vá, por exemplo, aplicar esse dinheiro hoje que vai render os juros que você vai pagar lá para o banco. Porque se, por exemplo, vamos supor, você vai pagar 1% de juros, você acha uma aplicação aqui fora que vai render 2%, aí compensa demais. Eu vou pegar, vou resgatar lá e vou aplicar aqui fora para ganhar um pouco mais. Né? Eu pago 1 de juros, mas ganho 1. Mas isso não acontece. Hoje isso é completamente, assim, irreal dentro da economia que a gente está. Então, não ligue uma coisa com a outra. Realmente, assim, continua sendo um empréstimo para ser feito se você estiver precisando fazer. Né? O fato de estar agora nesse momento de mais delicado, né? A gente não é por causa disso que você vai ter que fazer esse empréstimo. Não tem essa obrigação, né? Bom, sobre essa questão da renegociação era isso. E agora tem mais um ponto aqui que eu vou tratar. Os novos franqueados provavelmente não têm esse problema, mas alguns franqueados que começaram com a gente desde o início e que chegaram a ter um código de produção como subestabelecido da IP no Banco Pan, eles geraram um diferido a receber que precisam emitir essa nota mensalmente. E muitos estavam com problema de emissão dessas notas. Né, porque o Banco Pan passou a solicitar um código de serviço, que é o código de serviço 10.02. E muitos não tinham esse código de serviço nas prefeituras com os quinais que eles têm já, que vocês têm já no seu CNPJ. Né? Então, a gente tem orientado as pessoas direitinho a como fazer isso. Todas as cidades que a gente orientou até hoje conseguiram resolver o problema. Né? Hoje a gente não tem nenhum problema em relação a isso, das pessoas que nos procuraram. Mas a gente está falando que, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar diretamente, porque às vezes o contador fica um pouco confuso no que falar lá na prefeitura, como abordar o setor fiscal, e o que a gente está orientando é justamente para evitar que vocês precisem fazer uma alteração contratual. Na verdade, o que vocês vão tentar fazer lá na prefeitura é renegociar para que dentro dos quinais que você já tem no seu CNPJ, você possa incluir um novo código de serviço para emissão da nota e resolver o problema dessa forma. É mais rápido e não tem custo. E até agora, todas as tentativas que nós fizemos deram certo, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também, que a gente dá andamento nisso, tá bom? Liz, quanto a mim, os pontos seriam esses. Se você quiser assumir agora. Vamos falar um pouquinho do mercado, então, né? A gente está vivendo aí, mais uma vez, uma montanha-russa, muitas especulações, muitas expectativas, muitos medos também. Então, a gente queria só criar uma unidade de informação, né? Também tenho falado aí quase todos os dias com a maior parte de vocês sobre essas situações todas, mas vamos passar um alinhamento único, então, de que perto está cada coisa, né? Em relação aos tão sonhados 5%. Foi encaminhado o pedido para a Câmara, né, para a votação desse projeto. Foi muito importante, gente, que o caminho escolhido tenha sido esse. Por quê? Porque nós estávamos correndo um risco enorme do governo federal colocar isso como uma medida provisória em vigor, e aí a Câmara e o Senado teriam 60 dias para votar, e nesse período eles poderiam não aprovar, até pela quantidade de rixa política que existe hoje entre Câmara e governo federal, existe uma possibilidade muito grande disso não ser aprovado. O que aconteceria? Todos os clientes que tivessem feito os empréstimos ficariam negativos, né? E aí, olha o tamanho da dor de cabeça que a gente teria, e durante quanto tempo pela frente nós perderíamos negócios com clientes que são extremamente tomadores, né? Porque são os primeiros a quererem a oportunidade. Então, foi encaminhado para a Câmara. Tem alguns links circulando aí. Se alguém não tiver esse link e quiser, pede depois que a gente encaminha. Tem um link circulando para que as pessoas entrem lá e peçam, e coloquem lá que concordam com o andamento desse projeto. E qual é a importância desse voto, vamos colocar assim, né?
isso pressiona a Câmara. Todo projeto que tem da população um volume grande de pedido para que esse projeto seja tratado, ele acaba sendo tratado com um pouco mais de prioridade, tá? Então, não quer dizer nada, assim, nós vamos atingir tantos mil, estou de acordo, e aí vai passar os 5%. Não, não é isso que vai acontecer. Mas ajuda a pressionar, tá? Então, por exemplo, na hora que seu cliente ligar falando, eu estou querendo saber, e meu 5% não vai sair no meu contrato de 2.000, cadê? Olha, nós esperávamos que fosse mais rápido, mas está aguardando o andamento junto à Câmara. Inclusive, eu tenho um link aqui, se o senhor puder entrar, passar para alguns parentes ou amigos, pedir para entrar também, marcar lá, pedindo para dar andamento nesse projeto, isso tudo pode ajudar para que haja uma liberação quanto antes, tá? Então, assim, existe muito otimismo ainda, tá? Falando da nossa opinião aqui enquanto IPE, existe muito otimismo, não vai ser uma coisa que vai acontecer assim, no estalar de dedos, mas a gente acredita muito que a gente vai ter essa medida em 2020. Ela vai ser muito importante para a recuperação da economia do país. Para o governo, é um dinheiro muito grande que é injetado na economia, que não precisa sair do bolso dele, que não precisa sair do orçamento, que é uma grande preocupação, né? A Dilma perdeu o mandato porque não respeitou o orçamento. Então, nenhum governo mais quer se arriscar a comprometer o orçamento além do estabelecido. Então, a gente acredita muito que será uma ferramenta, sim, utilizada, deve ser uma ferramenta muito negociada, gente. É claro que se puder apertar os bancos, né, para ajudar o governo de alguma forma, para dar essa contrapartida dos 5%, eu acredito que politicamente isso possa acontecer, mas, enfim, a gente está muito otimista que isso vai acontecer, mas com um prazo um pouco maior do que a gente gostaria, tá? Então, é importante estar aí acumulando contratos, estar se preparando, estar com os contatos dos clientes sempre atualizados, mantendo o relacionamento no WhatsApp, mantendo o relacionamento nas redes sociais, usando, né, todo o material que a gente tem enviado para divulgação, para estar sempre gerando conteúdo, para manter essa relação estreita com esse cliente, para justamente no momento que isso acontecer, você ser a pessoa que ele vai escolher para formalizar o contrato dele, tá? Em relação à suspensão das 4 parcelas para desconto, tá? Uma coisa é o que eu vou dizer para vocês aqui, outra coisa é aquilo que a gente deve dizer para o cliente. São coisas muito distintas, tá? Então, prestem bastante atenção. O que a gente está dizendo para vocês aqui? Os bancos estão muito tranquilos de que isso não vai vigorar, tá? Foi uma decisão pontual de um juiz do Distrito Federal, não há unanimidade nacional, não tem fundamento técnico, os aposentados pensionistas até agora não foram prejudicados em seus rendimentos, em nem um centavo. Então, por qual motivo eles teriam que ter descontos nas suas dívidas se não estão tendo perda salarial? Então, assim, está muito mal fundamentado o que o juiz decretou até então. Os bancos já recorreram, né? Já existia, antes dessa determinação, uma sugestão da FEBRABAN para que aumentasse a carência dos empréstimos, para que o cliente tivesse um tempo maior para começar a pagar seus novos empréstimos. Então, foi sugerido, se eu não me engano, 60 dias a mais. Hoje, o cliente que faz seu empréstimo no início do mês, ele começa a ser descontado no mês seguinte, ou, dependendo do período do mês, até no outro mês. Então, ele poderia ter até 4 meses aí para poder começar a pagar. Já tinha existido, então, essa sugestão por parte dos bancos, né? E aí veio essa medida proibindo cobrança de juros, que os bancos realmente arcassem com isso. Não existe nenhum grande receio dos bancos de que isso vá acontecer. A contrapartida disso para o governo e para a economia seria muito ruim, porque se os bancos tivessem que reduzir ou inativar algumas modalidades de empréstimo em função dessa imposição, seria muito negativo para a economia. Então, acredita-se que isso será derrubado o quanto antes, o mais rápido possível, tá? O que a gente tem que dizer para o cliente? Tudo diferente disso, né? Porque se ele acha que isso vai beneficiá-lo, e se ele acha que o banco recorrer disso, ou a gente está torcendo para o banco recorrer disso, vai penalizá-lo, ele vai acabar criando um ranço com a gente mesmo, uma resistência
com a gente mesmo, enquanto prestador de serviço para ele. Então, o que a gente tem que dizer para o cliente? Que a gente ainda não tem informação, que é verdade também, não estou pedindo para ninguém, não estamos sugerindo para que ninguém minta. Mas, assim, não existe ainda uma orientação de como é que isso seria operacionalizado, por exemplo, se a DataPrev teria capacidade de fazer isso automaticamente, se teria necessidade de intervenção dos bancos, se precisaria de desaverbação ou não dessas operações, que seria um caos, os bancos não aceitariam isso de forma nenhuma. Não existe uma definição. Então, o que a gente tem que dizer para o cliente? Olha, essa foi uma determinação muito recente, aconteceu lá no Distrito Federal, a gente ainda nem sabe se vai haver recurso ou não, então é importante o senhor não contar ainda com que esse benefício será concedido, não contar com esse dinheiro que possivelmente o senhor deixaria de pagar, porque pode ser que isso não se concretize, mas nós estamos aguardando maior orientação, seja dos bancos, seja do governo, de como é que isso vai funcionar na prática, para poder orientar o senhor. Então, enquanto isso, eu peço que o senhor aguarde, né? Qualquer novidade, você quer deixar seu WhatsApp? É super legal isso. Você quer deixar seu WhatsApp? Porque aí, acontecendo essa mudança, né, definindo como será essa mudança, nós vamos enviar imediatamente para todos os nossos clientes que estiverem cadastrados na nossa lista. E aí, você começa a usar essa lista para poder fazer divulgação das propagandas, né, do prazo aumentado, da taxa de juros reduzida, e se porventura vier alguma medida, seja pró ou contra essa questão do adiamento, né, das 4 parcelas, você usa também esse canal para poder fazer essa divulgação, tá bom? Então, não há motivo ainda para ninguém ficar apavorado, os bancos estão bastante confortáveis até então, tá? Essa é a posição de hoje, 24 de abril, segunda-feira pode ser tudo diferente, mas hoje a posição é essa, e todos os recursos já foram encaminhados, e a gente está simplesmente aguardando uma posição, né? São até 15 dias úteis para envio desses recursos, e eles vão ser julgados. Mas em função, né, do momento, a gente teve, acho que o mês de março, um pedaço do mês de março e um pedaço de abril de muito ruído, de muito, inclusive, de muita fuga do foco, em função dessas expectativas, dessas especulações e tudo mais. Então, em função disso, nós estamos suspendendo por 2 meses a cobrança do fundo de marketing, tá? Tem gente que já pagou o fundo de marketing do mês de abril, não tem problema. Fica suspenso para essas franquias o pagamento do fundo de marketing de maio e junho. Quem ainda não pagou o mês de abril, então fica suspenso, porque vence hoje, pode ser que ainda vai compensar no final do dia, enfim, então fica suspenso o mês de abril e o mês de maio, tá? Então, a princípio, nós estamos suspendendo por 2 meses. Se houver necessidade de revisar isso mais para frente, nós vamos revisar. Mas, a princípio, fica definido isso. O nosso posicionamento não quer dizer que a gente ache que esse é um momento para recuar nas divulgações ou nas ações ou qualquer tipo de situação, que é o que eu vou dizer agora. Eu acho que a gente está num momento de muita oportunidade no nosso mercado e a gente se perdeu um pouco no meio de expectativas maiores ou de medos maiores e as oportunidades reais que a gente tem não estão sendo devidamente aproveitadas. Mas, no nosso ponto de vista, não é hora de demitir, não é hora de reduzir carga horária de funcionário, não é hora de suspender contrato de trabalho, nada do tipo. É a hora que a gente mais deveria estar focado nas oportunidades que a gente tem, tá? Vamos falar um pouquinho dessas oportunidades. A primeira delas é o refinanciamento. Ah, mas o refinanciamento remunera pouco. Sim, o refinanciamento remunera menos. Não é o melhor produto que a gente tem em termos de remuneração. Mas vocês já pararam para pensar que é o melhor produto que a gente tem em termos de conversão? Nenhum produto paga tão bem percentual que eu digito versus o percentual que eu pago. Nenhum produto paga tão bem quanto o refinanciamento. E aí, nisso, você tem oportunidade de fazer um volume muito grande. Né? E aí, por mais que você não ganhe em comissionamento, nós não ganhamos em comissionamento, nós temos a oportunidade de ganhar em volume. E aí, eu trouxe, a gente reuniu aqui, Sleila levantou uns números aqui, eu trouxe para vocês, óbvio que eu não vou passar aqui um por um, franquia por franquia,
mas deixa eu só pegar aqui, deixa eu abrir aqui a aba da planilha que eu coloquei. A gente fez um resuminho aqui do aproveitamento da carteira desde que saiu a mudança do prazo para 84 meses. Vamos pensar que saiu ao mesmo tempo o aumento do prazo para 84 meses, então todo mundo quase com condição de refinanciar, a diminuição da taxa de juros e, poucos dias depois, a suspensão do IOF, que vai até o meio do ano, né? E aí, com tudo isso, vocês estão me ouvindo bem? Manda um ok aí se vocês estiverem me ouvindo bem. Parece que a internet está travando um pouquinho às vezes aqui. Por favor, comentem no chat aí se vocês estão ouvindo bem ou se vocês estão tendo cortes que estão impedindo o entendimento, tá? Para eu me reposicionar aqui, tentar procurar um outro cantinho da casa. Eu brinquei com os meninos que eu tentei achar uma parede colorida, porque eu tô da cor da parede. Mas todas as paredes da minha casa são brancas, gente. Eu quase fiquei atrás da geladeira, a geladeira de fundo, assim, para não ficar tão pálida. Mas é porque eu sou assim mesmo, tá? Não tô doente, não, graças a Deus. Ótimo, todo mundo tá me ouvindo bem aí, parece, né? Vários oks aí. Beleza. Se tiver alguma dificuldade, me sinalizem aqui, que aí eu tento encontrar um outro lugar, tá? Mas então, voltando a falar da oportunidade, né? Nós tivemos ao mesmo tempo no refim o aumento do prazo, a diminuição da taxa e a melhoria aí com o IOF sendo suspenso, que, querendo ou não, aumenta o troco do cliente. E se a gente ganha sobre o troco, para a gente é muito positivo, né? E aí, para nossa surpresa, nós fizemos um levantamento aqui do aproveitamento da carteira a partir daí. O que é esse aproveitamento da carteira a partir daí? Nós pegamos o que vocês têm de clientes na carteira, aptos a fazerem refim por limite de idade e tal, estão dentro das regras, e cruzamos com o que vocês fizeram de refim nesse período. E aí, pasmem, a melhor loja tem 25% de aproveitamento da carteira. Ou seja, 75% da carteira não foi aproveitada até agora. Só que essa franquia que tem 25% de aproveitamento é uma franquia nova, que tem menos de um ano de negócio. Então, basicamente, todo cliente que ela tem para ligar é justamente cliente da carteira, né? Recente, da carteira muito recente. Sim. Agora, quando a gente vai para as lojas mais antigas, né, que tem mais de um ano aí de atividade conosco, o melhor percentual de aproveitamento da carteira, fazendo esse refim, levando o prazo da operação para 84 meses, tem 10% de aproveitamento, tá? Para vocês terem uma ideia, de 32 lojas que eu estou falando aqui, as 15 primeiras tem média de aproveitamento de 6%. Da 13ª até a 32ª, todo mundo tem aproveitamento de 3% ou menos. Ou seja, se você tem 1.000 clientes na sua carteira, você refinanciou 30, né? Até agora? 30, 60, 30. Se você tem 1.000, 10%, 100, isso mesmo, 30. Então, do 13º para baixo, aproveitou a cada 1.000 clientes da carteira, no máximo 30 pessoas. Então, assim, é hora, gente, de fazer um trabalho muito forte. Por quê? Porque com menos de 12, esse pessoal não pode portar. Com mais de 12, mas o cliente que já pagou muitas parcelas, muitas vezes o refim vai ser interessante. Por quê? Porque ele vai liberar rápido, porque você não corre o risco dele ser retido, porque você está fazendo um refim, não está fazendo uma portabilidade, e porque a verbação é muito rápida. Então, você gera fluxo de caixa muito rápido, você coloca dinheiro no seu caixa muito rápido com essa operação. É claro que a gente está vendo que, nesse momento, a INSS está lento para pagar. A gente está tendo um mês de abril, né, muito ruim de pagamento. Mas isso tem muito a ver com várias coisas, né? Fala-se que isso tem a ver até com a análise do benefício dos R$600 para os autônomos, que é um trabalho que está sendo feito pela Dataprev. Então, pode ser que até isso esteja tendo interferência, mas isso é momentâneo, tá? Não é uma situação que vai perdurar.
Então, vamos ter bastante atenção aí a essas oportunidades de refim que são gigantescas, tá? Alguns franqueados até já começaram a mandar zap, já me manda essa base aí, acho que a gente vai mandar para todo mundo essa base, né, com os contratos feitos até da data de hoje, faça o cruzamento e na semana que vem já dispara para todos os franqueados, aqueles clientes que não fizemos o financiamento. Ótimo. Pois é, isso é importantíssimo. Além disso, eu queria compartilhar com vocês, assim, eu estou apavorada com alguns franqueados que simplesmente pararam de fazer portabilidade. Gente, a autorregulação saiu em janeiro. Nós não tivemos na autorregulação uma queda no volume de solicitações de portabilidade igual à queda que a gente teve nesse mês de abril. A gente não teve nesse mês de abril nenhuma mudança de regra que penalize a portabilidade. Pelo contrário, nós tivemos em março mudanças que viabilizam a portabilidade. O aumento do prazo, né? Claro que tem exceção? Claro que tem exceção. Aumento do prazo, tem cliente que desenquadra da idade, papapá. Tem isso tudo? Tem, eu sei que tem, tá? Mas a gente tem muito mais prós do que contra. Com a redução da taxa e com o aumento do prazo, a viabilidade de portar, ela melhorou. Inclusive, nós temos lojas aqui que cresceram, dobraram o volume de solicitações de portabilidade de março para abril. Teve crescimento de 100% de março para abril. Mas muitos tiveram uma queda assustadora. Muitos estão solicitando esse mês 20%, 30% do que solicitaram no mês passado. Então, eu estou falando de lojas que se solicitaram 100 no mês passado, esse mês solicitaram 20. A quantidade de saldo nos últimos dias está baixíssima. Por que isso está acontecendo? Né? Então, eu queria que vocês entendessem isso, onde é que a gente está perdendo oportunidade, precisamos entender aonde a gente está deixando passar, se a gente está fazendo aquela coisa que a gente brincava lá atrás do efeito ônibus, né? De repente tem gente, porque o volume de digitação de refim aumentou, então, de repente, tem gente focando no refim e deixando portabilidade para trás. Será que isso está acontecendo? Não sei. Mas é importante vocês prestarem atenção, quem tem equipe, sentar com as suas equipes, analisar a produção dos últimos dias das suas equipes, porque tem alguma coisa errada aí. Se a gente tem loja nesse momento, dobrando o volume de solicitação, e a sua loja reduziu absurdamente o volume de solicitação, houve em algum momento aí a perda do time, a perda da pegada da portabilidade, que continua tendo uma importância muito grande dentro do nosso negócio. A pergunta da Ju, fizemos bastante o que, Ju? Solicitação? Eu acho que está falando de refim, porcentagem de refim. Acho que está falando. A carteira okay. Versus aproveitar. A gente caminha para ela também. Ok, aí a gente verifica a sua loja especificamente trata com você. O que eu quero também aproveitar aqui para falar de refim? Né? A gente tem, além da carteira, a gente tem bases para poder extrair dos sistemas que a gente trabalha. Tá? Inclusive, estamos tentando ver se o Promobank está pensando aí em melhorar alguma coisa também no valor, estamos pressionando do lado de cá, né? A maioria hoje trabalha com Promobank na nossa rede, então estamos tentando pressionar, estamos vendo outras ferramentas de sistema também, para ver se alguém está melhorando o preço nesse momento aí de dificuldade. Abril foi um mês muito difícil, geral para o mercado. Eu acho que tem muito a ver com essa perda de foco, mas o quanto antes a gente reagir vai ser muito importante para todo mundo, né? Mas a gente tem a possibilidade de extrair base desses sistemas. E aí, o que eu sugiro para vocês? A gente tinha até então bancos mais rigorosos com critério de refim. Banco Itaú, Banco Pan, por exemplo, são 2 bancos que só refinanciavam com uma quantidade maior de parcelas pagas. Então, agora, se você pegar essas bases desses bancos para tentar fazer o refinanciamento, você vai encontrar contratos com um percentual liquidado maior, tá? Então, a gente estava fazendo uma análise numa loja outro dia, e a gente identificou assim, quando ela refinancia outros bancos, que não seja PAN e não seja Itaú, ela tem um líquido de aproximadamente 14%, 15%. Isso. Quando a gente quando a gente calculava o líquido do refim no Itaú e no PAN, esse líquido chegava até a 35%. Tá? Por quê? Porque as bases de contrato desses bancos tinham uma liquidação recente menor.
Então, um ponto bem interessante para vocês terem atenção, né? Porque são bancos aí legais de vocês extraírem desses sistemas, mesmo que você não tenha bases grandes, né? Você não focou até então no PAN e no Itaú, não tenha bases grandes. Mas se você trabalha com Itaú, né? Porque aí não é todo mundo que tem código, ou o PAN através da GGO, extrai a base desses bancos para refinanciar, porque você vai ver que o seu líquido liberado vai subir e automaticamente a sua rentabilidade vai subir também, tá? Outro ponto de oportunidade que eu queria comentar é em relação aos bancos de rede, né? Nós falamos, se eu não me engano, no nosso evento, que depois de muitos anos os correspondentes dominando o mercado de consignado, os bancos de rede, a partir do ano passado, já se tornaram os principais responsáveis pela operação de crédito consignado. Então, os bancos com agência, Itaú, Bradesco, né, Banco do Brasil, Caixa Econômica, já fazem mais empréstimo consignado no mercado do que nós correspondentes. 65%? 70%? 70%? Pois é. E aí, o que acontece? Gente, esses bancos agora não estão fazendo nada. Eles não estão deixando as pessoas entrarem na agência. Isso aqui é um momento mais oportuno para a gente portar esses clientes que devem estar precisando de dinheiro e não tem como ser atendidos pelos bancos nos quais eles já têm relacionamento e já vinham fazendo suas operações de consignado. Então, assim, o nosso maior concorrente nesse momento está dormindo, está deitado, sabe? Está medicado e está acamado. Então, a gente precisa muito ter esse foco de, inclusive, fazer um contato maior, começar a testar, extrai uma base de cliente Banco Brasil, Caixa Econômica, faz um teste, né? Pega uma pessoa, ou então pega 2 horas do dia e pede seus funcionários para ligarem, ou você liga e testa se de repente você não vai começar a ter um aproveitamento nesses bancos, onde às vezes a gente não tinha um aproveitamento tão grande, nesse momento que eles não estão atendendo mais os clientes não conseguem hoje entrarem nas agências na maioria das cidades, tá? Então, mais uma grande oportunidade que a gente está tendo. O nosso maior concorrente não entrou em campo. O principal jogador não entrou em campo, tá? E, por último, os clientes em casa. Né? A gente nunca teve tanto cliente em casa como a gente está tendo agora. Então, esse também é um facilitador. O volume de ligação, nesse momento, ele precisa ser maior. A tentativa de contato tem que ser maior. Por isso, eu disse lá no começo que mandar o funcionário para casa, botar todo mundo de férias. Claro que se a gente tem que dar férias em algum momento, e esse momento você consegue direcionar, ótimo. Mas, assim, botar todo mundo de férias, parar, sabe? Ou demitir. Esse é um momento que a gente precisa cavar mais, porque tem oportunidade para a gente cavar mais. Quem trabalhar mais nesse momento vai ter bons resultados. Então, eu queria também reforçar isso. A gente está com mais clientes em casa, a gente está com mais pessoas com tempo livre, então, mais pessoas para interagir com você no WhatsApp, para atender a sua ligação com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de paciência. E aí, eu não estou falando só de INSS, eu estou falando também dos outros convênios. Muitos dos servidores estão trabalhando home office, ou não estão trabalhando. E aí estão tendo muito tempo. Aquela pessoa que falava com você rapidinho, talvez nesse momento ela vai ter um pouco mais de paciência, ela vai te dar um pouco mais de atenção. Por quê? Porque ela está com mais tempo, ela está em casa, né? Então, é uma hora também para olhar para esses outros convênios, onde os servidores estão super ameaçados de ter redução de salário, né? Isso está sendo discutido o tempo inteiro, está sendo levantado a todo momento, principalmente servidores públicos federais, terem uma diminuição salarial, né? Até porque os estados, o governador de Minas deu uma entrevista ontem e ele falou claramente, não sabemos como é que vamos pagar a folha no mês que vem, porque não tem arrecadação. Como em maio ele vai receber a arrecadação de abril, e abril praticamente o estado parou, ele vai receber o quê? E aí, sem esse dinheiro, ele vai pagar os servidores como? Então, você quer um momento melhor para você entrar em contato com esse cliente do que agora, que ele está em casa, com o tempo, provavelmente sem salário, né? É o momento mais oportuno, tá? Então, queria deixar aí esse ponto também de atenção. Estão vendo que a gente precisa tirar o olho da dificuldade e começar a olhar para a oportunidade? Né? Eu tenho falado muito com vários franqueados, é um momento difícil de expectativa, ansiedade. Eu tô comendo igual uma louca. Se botar um tijolo aqui, eu como tijolo.
né? Porque a gente fica ansioso, a gente quer que as coisas se resolvam, a gente quer que o 5% saia logo e tal. Mas a gente não está num negócio, gente, para a gente chorar nem se desesperar. Né, que eu estava conversando hoje mesmo com um franqueado antes de entrar na live. Né, quem tem que ficar apavorado é o cara que tem o bar aqui e que ele vai ser o último a poder abrir. Né? É o cara que faz show no bar daqui da esquina de casa, que ele não é um grande cantor, que ele não tem muitos recursos e que ele vai ser o último a poder voltar a tocar. O nosso negócio, ele não parou, a gente não fechou um dia na maioria das cidades. Eu sei que algumas cidades encontrou dificuldade com a prefeitura, né? Mas a grande maioria, não. Já aproveitando aqui, eu vi que tem um monte de perguntas, a gente trata todas depois, mas já falando, os bancos que cessaram o governo de Minas não tem previsão de voltar, e os que estão atuando não falaram nada ainda sobre cessar, tá? E aí a gente não está cutucando muito, até para não dar essa ideia brilhante para eles. Eu acho que vai depender muito de alguma inadimplência aí no próximo mês. Se houver alguma inadimplência, é possível que suspendam. Não havendo, é muito possível que permaneçam como estão. Uma outra notícia boa que eu queria trazer para vocês, né? Eu tenho recebido aí várias reclamações, e a gente vinha pressionando bastante o banco aí. Quase todo cliente que eu tento refinanciar lá na Olé dá que eu não vou ter remuneração, porque ele é decorrente de uma portabilidade com menos de 12 pagas. E o Olé era o único banco, pelo menos dos que a gente trabalha aí, que vinha fazendo essa crítica, mesmo quando a portabilidade tinha sido feita em 2019. Né? Então, às vezes, eu fiz uma portabilidade lá em outubro do ano passado, com menos de 12 pagas, numa época que era permitido, e aí esse cliente hoje está com 4 pagas, 5 pagas, e na hora de refinanciar, a gente tinha dificuldade, a gente está tendo essa dificuldade que o sistema está criticando que não é possível, não vai gerar comissão, tá? A Olé não formalizou, tá? Mas a gente teve aí a promessa do nosso gerente, do Aelton, verbalmente, de que, se for uma portabilidade de 2019, que a gente vá refinanciar agora em 2020, mesmo que o sistema gere a crítica, o banco vai pagar a comissão, tá? Então, essa é uma notícia boa, porque a gente tinha muitos casos nessa situação. Então, portabilidade feita em 2019, com menos de 12 pagas, que você for refinanciar agora, principalmente por causa da oportunidade dos 84 meses, tá? Se ela foi feita o ano passado, como foi feito o ano passado, você está tentando refinanciar ela agora em 2020, vai poder ser remunerado a partir de agora, tá bom? Então, o banco não formalizou, nós não vamos mandar por escrito, porque nós não recebemos por escrito, mas eu estou aqui dizendo isso para vocês, que é a promessa que a gente tem do banco. Obviamente, a gente vai acompanhar os primeiros contratos que forem ditados nessas condições para poder cobrar essa remuneração, tá? Eu também estou esperando essa mudança do PAN aí, de unificar as parcelas. A unificação de parcelas, gente, ela é de grande interesse dos bancos, tá? Por quê? Porque o banco paga para o INSS, para qualquer governo, ele paga por linha descontada. Então, às vezes, tem 5 contratos no mesmo banco. Se você unifica, ao invés de pagar 5 linhas todo mês para o órgão descontar, ele começa a pagar uma só. Então, é interesse de todos os bancos. Tá? Se o PAN não soltou ainda, como não soltou, é por alguma dificuldade sistêmica, é por alguma limitação interna, mas não tenham dúvida de que vai soltar o mais rápido possível, porque o banco tem interesse nisso. No momento que a taxa caiu mais do que os bancos esperavam, tá? Os bancos não esperavam que a taxa ficasse menor do que 1,89 no INSS, e aí ela veio para 1,80. Então, no momento que a taxa caiu mais do que esperado, tudo que eles conseguirem reduzir de despesa, eles vão reduzir. E aí, essa questão da diminuição das linhas é de total interesse do banco, e vocês podem ter certeza que o PAN vai soltar isso o quanto antes. A gente está tendo problema sistêmico demais, todos os bancos estão apresentando muito problema. É um momento que os bancos estão investindo muito em segurança, a tentativa de fraude está aumentando muito nesse momento de crise, a tentativa de invadir os sistemas dos bancos para poder extrair bases, para roubar a base de clientes, está acontecendo com muita frequência, os bancos estão muito preocupados. Então, às vezes, a gente fica pensando assim, poxa, o que a TI está fazendo? Tem 20 dias que está para soltar um negócio e não solta. Muitas vezes está cuidando dessas coisas de bastidor aí, que vocês não ficam sabendo, mas que está impactando muito, que está atrapalhando muito
essa questão de segurança, porque o banco desenvolve uma medida, os fraudadores desenvolvem outra para burlar, tá bom? Queria comentar também aqui, se Sleida também quiser interferir também, fica à vontade, tá, Sleida? Alguns franqueados nos procuraram esse mês para falar sobre a redução do diferido. Meu diferido caiu, eu não antecipo, mas esse mês veio muito menor do que no mês passado, eu não estou entendendo, queria saber o que aconteceu. A gente fazer uma análise do que a gente está produzindo, tá? E aí, o que vocês precisam lembrar? A gente teve uma redução muito impactante de comissão agora, né? E principalmente o Refim sofreu muito, porque o diferido do Refim, em alguns casos, ele até acabou, em outros casos, ele ainda existe, mas muito pequeno. No ano passado, nós chegamos a trabalhar com diferido no Refim de até 30% diferido. Então, isso tinha um impacto muito grande. Você vendia 100 mil de Refim, você tinha 30 mil diferido para entrar ao longo do pagamento dos contratos. Agora que você não tem, quando você refinancia um contrato, você acaba perdendo parte do diferido que você tinha dessa operação, e ainda está gerando novas operações que não têm diferido, ou tem um diferido muito pequeno. Então, é isso que faz com que o seu diferido comece a diminuir. O nosso aqui na IP também diminuiu, tá? A gente sempre faz esse acompanhamento, porque a gente entende que se eu achar algum erro no meu, eu acho algum erro no de vocês. Porque como a gente recebe uma parte do contrato que vocês produziram, achamos um erro aqui, achamos um erro global. Tá? Então, o Sleida sempre acompanha muito de perto essa questão do diferido, faz uma série de cruzamentos todo mês para ver se tem alguma irregularidade, mas até então está tudo dentro dessa questão de mudança do perfil de produção e das comissões em 2020, que estão muito diferentes das comissões que a gente tinha em 2019, tá? Também vem sendo muito cobrada por vocês, assim, vocês precisam pressionar os bancos, essas comissões estão absurdas, tem que cobrar, tem que cobrar. Gente, não tem nada que a gente faça mais nessa vida do que cobrar e reclamar que a comissão está baixa. E a gente faz isso direto com o banco, a gente faz isso com a promotora, a gente faz isso com a Fontes, a gente atormenta eles, porque eles têm um poder de barganha muito maior que o nosso, né? Eles vendem muito mais que a gente. As promotoras hoje estão muito unidas, então elas pressionam muito os bancos também, que nem semana passada a gente teve aí a semana de lives, né? A gente vê ali todo mundo muito político e tal, mas o pau quebra nas reuniões que eles fazem com os bancos, porque é muita pressão que eles colocam, né? Por quê? Porque se a margem para quem fica com a maior parte da produção tá ruim, a margem da comissão, né? A margem para quem fica com a menor parte da comissão tá pior ainda. Então, eles são parte muito interessada, nós somos parte muito interessada, estamos brigando o tempo inteiro, pressionando o tempo inteiro, tá? Não tenho dúvida que a gente vai continuar fazendo isso e buscando sempre condições melhores para todos nós, tá bom? Deixa eu ver aqui. Por último, muita gente cobrando. A gente só queria dar uma satisfação, a gente se empenhou muito para tentar fechar a campanha, para poder trazer o resultado para essa live, a campanha que a gente fez aí, né, que terminou agora no dia 31 de março. Nós não conseguimos fazer o fechamento integral da campanha, por quê? Porque a gente tem algumas questões ali que envolvem relatórios, inclusive, que vêm dos bancos. Então, em função de algumas informações que não chegaram a tempo para os nossos funcionários terminarem de fazer as análises, nós não conseguimos. Então, a parte de produção, quem atingiu meta e tudo mais, essa parte a gente conseguiu concluir, mas aqueles outros itens que interferem, né, para percentual de pendência de físico, documentação, da operação que é só do período, então a gente precisa que o relatório do banco venha detalhado, porque senão eu penalizo uma franquia com contratos que estão em aberto, que são fora desse período, e aí a gente está com alguns atrasos em alguns bancos, mas tudo leva a crer que, se Deus quiser, na semana que vem nós vamos conseguir divulgar os vencedores da campanha, né, mas queria aproveitar a oportunidade para agradecer todo mundo que se empenhou. Quando a gente cria a campanha, além de, obviamente, querer premiar, porque a premiação vai acontecer sempre, né, a gente também quer muito criar nas pessoas um estímulo para sair daquilo que ela está fazendo o tempo todo e fazer algo diferente, buscar alguma coisa diferente para ela aumentar a rentabilidade dela. Então, cada loja que para a gente conseguiu melhorar a receita, para nós já é um ganho muito grande, a gente já fica extremamente feliz por isso. E aí, eu queria agradecer todo mundo que se envolveu,
né? Alguns às vezes falam assim, eu nem estava acompanhando, que bom que agora eu tô bem no ranking. A gente fica super triste quando vocês dizem isso, assim, a gente adora quando vocês acompanham, e quando vocês ficam ali mês a mês, buscando ficar bem colocado, mesmo que não seja ali na melhor colocação, mas vocês ficam perseguindo esse resultado, porque a gente vê que a gente está atingindo o nosso objetivo de causar essa inquietude, de provocar e fazer com que vocês tenham melhores resultados, né? Então, da pauta aqui que a gente montou para hoje, era isso. Não, faltou outra coisa. Faltou a campanha que a gente tá produzindo com o Fundo de Marketing Comum. Eu botei campanha aqui e botei uma vez só, mas são 2 campanhas. Vocês sabem que do fundo de marketing que vocês pagam, tem um valor que fica aqui para uso comum, para fundo comum, que o uso fica para definição da franqueadora, né? E nós já tínhamos decidido, a Fascom, que é a agência que presta serviço para nós, a agência de publicidade, já tinha divulgado, de comunicação, já vinha preparando um material muito em cima dessas oportunidades que saíram esse ano. Nós elaboramos um primeiro material falando do aumento dos 5%, do aumento da taxa, da diminuição da taxa e do aumento do prazo, tá? E aí nós construímos um material para poder gerar papelaria para vocês. O que seria essa papelaria? Panfleto, banner, cartaz, banderola e uma novelinha que pode ser usada, uma gravação para ser usada tanto no carro de som ou na caixinha na porta da loja, né? Da maneira que vocês acharem melhor, alinhando justamente todas essas peças, promovendo esses benefícios aí que a gente tem para oferecer para o cliente nesse momento. Os 5% não aconteceram até agora, e a gente não sabe quando é que ele vai acontecer, se ele realmente vai acontecer e em que prazo. Então, a gente mandou tirar os 5%, tá? Então, estamos com a arte pronta, falando do aumento do prazo, da redução da taxa, mais dinheiro liberado para os clientes, obviamente. Agora estamos inseguros. A gente dá continuidade, manda produzir esse material, porque a gente corre o risco de mandar produzir, a gráfica vai pedir aí um tempo maior, porque a maioria das gráficas está com um quadro de funcionários reduzido também e tal. Então, a gente manda produzir e corre o risco de, enquanto isso já estiver sendo produzido, os 5% sair, ou a suspensão das 4 parcelas também sair. Enfim, pode ser uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim, ou pode não acontecer nada. A gente produz esse material e já despacha para vocês o que aconteceria aí no decorrer do mês de maio, né? Ou a gente continua segurando e não faz nada. Então, a gente enxerga ônus e bônus nas 2 medidas, a gente tem uma opinião, mas a gente queria também a opinião de vocês, né? Então, queria pedir que vocês votassem, que vocês enviassem. Pode ser para o Wagner. Não combinei com ele, não, mas a gente combina. Vocês podiam mandar para o Wagner. Exatamente. O Wagner acabou de se oferecer aqui para ser o responsável por contabilizar esses votos. Queria pedir que cada franquia, obviamente, desse um voto. Então, quem tem sócio e tal, entrasse em acordo antes para poder mandar um voto só. E opinassem o que vocês gostariam. Que a gente já mandasse produzir esse material ou se a gente aguardasse. Gente, obviamente, eu vou antecipar, não vamos mandar esse material para vocês olharem, eu gostei, não gostei e tal, porque senão começa assim, troca a camisa e bota azul. Eu não quero camisa de botão, bota de zíper. Eu não quero que o cliente olhe para a direita, eu quero que ele olhe para a esquerda. Nunca vai ter unanimidade. Nós estamos falando aí de 50 pessoas envolvidas, entre franqueados, entre sócios envolvidos no negócio, né? Mas a produção é essa, então. A flyer, que é o panfleto, banner, cartaz, que a gente pode usar para poder botar em estabelecimentos comerciais e tudo mais, a bandeirola e a novelinha, que serve tanto para carro de som quanto para divulgação na porta da loja, tá? Então, eu vou pedir para vocês mandarem o voto. Hoje é sexta-feira, vamos dar o prazo até terça-feira para vocês votarem, até dia 28, porque aí até dia 30 a gente já encaminha para a gráfica poder produzir, se vocês quiserem que a gente produza, tá? E aí nós vamos usar o recurso do fundo de marketing para poder produzir esse material e enviar para vocês, tá bom? Também queria receber um feedback depois, se vocês acharam que a live foi proveitosa, né? É uma primeira, para a gente é tudo ainda
com muito amadorismo, assim, mas com muita vontade de contribuir. Então, acho que seria legal depois também vocês mandarem um feedback para a gente, se foi proveitoso, se não foi, se vocês gostariam que tivessem próximas, se sim, quais assuntos vocês gostariam que a gente abordasse, tá? Eu tenho vários assuntos operacionais que eu gostaria muito, operacionais e comerciais, que eu gostaria de ter oportunidade de abordar, mas eu queria muito que esse feedback viesse de vocês, até para a gente fazer aquilo que realmente vocês acham que vai fazer diferença, caso vocês achem que faz alguma diferença. Tá? Queria agradecer o tempo, a paciência, desejar um ótimo final de semana e que a gente tenha um mês de maio completamente diferente, de muito sucesso para todo mundo. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Tomara que esse canal aqui, a gente passe a utilizá-lo mais, né? A gente gostou muito da flexibilidade, devido a gente estar muito espalhado geograficamente, aí é difícil reunir todo mundo. E eu acho que esse canal aqui é bacana, é uma coisa que a gente não conhecia e que com essa pandemia acabamos conhecendo. Na verdade, eles estão falando por aí que o brasileiro conheceu a live com a pandemia, né? Mas realmente é um recurso ótimo, né? A gente consegue transmitir um recado de uma forma mais clara, né? Todo mundo aqui ao vivo, interagindo com vocês, e isso é bacana demais. A Camila de Salvador mesmo me pediu aqui, cadê o QR Code para doações? Aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Pode doar para mim, tá aqui, né? Vamos deixar para mandar o QR Code em maio. Aí as doações aí. Vamos pedir para todo mundo. Não esqueci, não, Eliette, eu ia mencionar aqui agora as dúvidas perguntadas. Tem dúvida aqui que é para Juliana, gente, que nós vamos encaminhar para ela, tá? E aí, posteriormente, a gente retorna. Sobre Itaú, não tem posição. Inclusive, a Vanessa me mandou, eu tentei falar com ela hoje de manhã, eu tinha outros assuntos para tratar com ela. Ela me mandou um e-mail falando que ela me ligaria hoje ainda, porque ela também tem alguns alinhamentos para fazer comigo. Então, eu me comprometo a cobrar sobre essas reprovações que a gente teve, mas ela ainda não retornou. Esse erro na tabela de invalidez do PAN, eu vou ser honesta, ninguém nem comentou comigo. Mas eu acredito que, se for um erro geral, né, o banco tenha identificado, tenha tratado, mas eu vou verificar isso também, tá? E depois eu mando para todos vocês no WhatsApp, como eu faço às vezes, mandando uma posição para todo mundo desses pontos, eu faço um resuminho disso aqui e mando para todo mundo. Sobre a unificação de parcelas, eu já falei. Para as lojas em home office, esses produtos não terão serventia. Quais produtos? Agora eu me perdi. Independente disso, eu queria citar, assim, eu não sei como é que está a realidade na cidade de todo mundo, mas existe uma expectativa muito grande de que a partir de segunda ou terça-feira da semana que vem, as coisas voltem bastante a normalizar, né? Pelo menos aqui em Minas, pela entrevista do Zema ontem, a expectativa é que, no máximo, na terça-feira, até porque eles vão divulgar alguns protocolos na segunda, que deverão ser seguidos, então, muito provavelmente, a partir de terça, a gente já vai ter uma flexibilidade. Camila, já doou para o Gustavo Lima, não doou para o Juliano, que maldade. Ele vai converter tudo em bebida, não faz isso não. Estava esperando para comentar aqui, você passou na minha frente. Desculpa, Julie. Tá, entendi o que a Camila está falando. A Camila está falando que em momento de home office, essa produção de marketing que a gente está falando não teria muita utilidade. Então, nós estamos falando aí que a nossa expectativa é que isso demore um mês para estar nas mãos de vocês, entre a produção e a postagem, né, e o envio. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu acredito que dentro de um mês, a gente vai ter aí todo mundo funcionando, mesmo que de maneira parcial. Eu acredito que sim. Independente disso, a gente tá investindo muito forte no marketing digital. Vocês devem estar acompanhando isso aí, todo mundo, né? A gente tem feito um volume cada vez maior de postagens. Na semana passada, eu já fiz a pauta de alinhamento de maio.
toda com a equipe da Fascom. Essa semana eu já comecei a aprovar ou não alguns materiais, porque a gente faz alinhamento de pauta, aí eles começam a produzir, e essa semana já começou a chegar material do que foi alinhado semana passada, então já tem pauta que já está aprovada, tem pauta que eu pedi para refazer algum ajuste, alguma coisa, mas a gente está com uma produção digital muito grande, e daí é tão importante a gente estar sempre com os cadastros dos clientes atualizado, a gente conectar os clientes às nossas redes sociais para que isso melhore. Bom, estou vendo aqui que você falou que a expectativa de flexibilização é em julho. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou estudar um pouco melhor a questão de Salvador, tá? Eu vou tentar pesquisar o máximo de coisa que eu puder sobre o posicionamento do governo, assim, sobre tendência até de mudar esse posicionamento, porque o que eu estou vendo aqui, o prefeito de BH, por exemplo, ele estava implacável, e ele já está um pouquinho mais aberto ao diálogo. Por quê? Porque começou a pesar muito no caixa, entendeu? E aí, a partir do momento que começou a pesar muito, ele já está, assim, mudando um pouquinho o tom. Não sei se, na prática, ele não decretou nada, mas ele já está mudando um pouco o tom. Então, eu vou tentar dar uma pesquisada mesmo nessa questão daí, e vou conversar com o pessoal da Fascom para ver se eles têm alguma coisa também a nos sugerir e acrescentar para que a gente possa ajudar vocês aí na praça de vocês com uma mídia mais interessante e que atinja esse cliente. Não sei, por exemplo, se vocês têm um bom cadastro de WhatsApp dos clientes, se de repente as mídias sociais que nós estamos fazendo nas redes poderiam ser divulgadas, distribuídas via WhatsApp. O que mais a gente poderia fazer? Eu vou conversar com eles, pode deixar que na segunda-feira eu já trato, eu acho que alguns deles estão até participando aqui da live, né? Queria agradecer aí o trabalho e a paciência de vocês, porque eu sei que eu sou chata. Então, eu espero que a gente consiga, sim, trazer alguma coisa especificamente aí para essa realidade que vocês estão passando, tá bom? Pode deixar que você tem meu compromisso aí, na semana que vem eu te dou notícias. Mas alguém depois lembrar de alguma coisa, quiser mandar alguma coisa, a gente está à disposição, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Valeu, muito obrigado. Um abração para vocês. Ótimas vendas. Beijo, tchau, tchau.